Boa noite, boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos entrando hoje na nossa terceira aula e hoje nós vamos ter aqui conosco uma psicóloga que vai fazer uma palestra. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês, falar um pouquinho que a nossa aula de amanhã. Bom, vamos revisar, né? Nossas duas primeiras aulas, nós falamos um pouquinho como são as universidades, vocês conheceram um pouquinho dos programas de pós-graduação, depois nós vimos sobre os projetos de pesquisa, e amanhã, então, nós vamos ver um pouquinho mais desse processo seletivo. Mas, para fazermos um processo seletivo, muitas vezes tem aí uma ansiedade, tem aí um nervosismo que pode atrapalhar. Então, pensando nesses itens, é que nós convidamos a Vanessa Coelho para fazer parte aqui do nosso curso e trazer algumas informações a respeito. Então, vou chamar aí a Vanessa, só um minutinho, que já estamos colocando a Vanessa no ar. Aqui. Oi, Vanessa. Boa tarde. Não sei se é boa noite em Santa Maria, onde você está. Aqui é boa tarde ainda. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vanessa vai falar um pouquinho hoje, pessoal, com vocês, então, sobre ansiedade, como eu falei, processos seletivos, mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho a Vanessa. A Vanessa, ela é especialista em relacionamentos e avaliação psicológica, e ela tem mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu vou aqui colocar os slides para que a Vanessa também possa falar um pouquinho mais aí a respeito desse tema para vocês. Fica à vontade, Vanessa. E no final da tua exposição, nós vamos, então, abrir para perguntas dos alunos. Obrigada, Vanessa, por ter aceito fazer parte aí das nossas aulas. Eu que agradeço o convite, Suzana. Fico bem feliz, né, de poder falar para vocês uma temática tão importante e também para algo tão importante que são os processos seletivos, né? Então, espero poder contribuir aí positivamente para vocês. Uma boa tarde. Então, vamos começar, né? Eu trouxe aqui alguns slides onde eu pontuei algumas técnicas, bem como também algumas dicas para vocês conseguirem se organizar melhor, tá? E terem bastante êxito aí no processo seletivo de vocês. Pode passar, Suzana. Eu trouxe aqui uma frase. Ansiedade todo mundo tem, porém em níveis diferentes. O que significa isso? Todas as pessoas têm ansiedade, isso é nosso, é uma defesa do nosso corpo, é um sinalzinho de alerta que o nosso corpo dá para nos preparar para alguma coisa, nos preparar para, seja uma prova, né, uma seleção, nos preparar também quando a gente está correndo algum risco. Vamos supor lá que vocês estão numa montanha-russa, o nosso corpo vai começar a criar uma ansiedade, o coração vai acelerar. Por quê? Porque nós podemos correr algum risco. A mesma coisa nas provas. O nosso corpo ele vai começar a criar energias para a gente se preparar para aquela prova. Tá? Então, todo mundo tem ansiedade, só que tem pessoas que têm um nível mais elevado, um nível mais equilibrado, e assim a gente vai indo, né? A gente tem que saber lidar com isso. Pode passar. Então, como eu disse antes, toda vez que a gente passar por uma situação ameaçadora ou que a gente tem que se preparar ou se proteger de algo, nosso corpo vai ligar um sinalzinho de alerta, que a gente chama de ansiedade, tá? E também ela pode aparecer quando a gente já passou por alguma situação difícil. A gente reprovou em alguma coisa, a gente foi ofendido por alguém, recebemos críticas em público, então o nosso corpo ele começa a sentir medo disso e vai nos preparar ainda mais. E a gente acaba achando que a ansiedade é algo ruim, mas não. Ela também pode ser a nossa amiga, né? Como eu digo para meus pacientes. A gente pode também usar a ansiedade a nosso favor. Então, a única coisa que a gente tem que cuidar é para não enxergar ela de uma forma negativa, porque daí nós iremos potencializar os nossos pensamentos negativos. Pode passar.
Aqui, eu acho bem importante nesses slides que eu trago aqui a importância de observarmos os sinais. O que é isso? O nosso corpo, junto com a ansiedade, vai vir também sinais, tanto fisiológicos quanto os psicológicos, né, os psíquicos. Então, a gente pode ir controlando a nossa ansiedade a partir do momento que a gente sabe os sinais, a gente percebe os sinais, ou seja, palpitações, quando a nossa mão está suando demais, quando a gente sente que está tremendo, com falta de ar, isso tudo são sinais fisiológicos. A gente já pode ir controlando, fazendo as técnicas que eu vou passar mais adiante, para ir amenizando e equilibrando a nossa ansiedade. Bem como sinais psicológicos, pensamentos negativos, esquecimentos, insegurança. Quando a gente começa a ficar mais irritado com as situações, né, aquela irritabilidade, aquele estresse, e bem como o esquecimento, que é o famoso branco, né? Então, a gente já ir também controlando esses sinais psicológicos para amenizar a nossa ansiedade. É muito importante nós conhecermos o nosso corpo. Pode passar, Suzana. Então, vamos lá para algumas dicas, tá? Como controlar a ansiedade nos processos seletivos. Primeira coisa, tente se informar sobre a instituição que você se inscreveu, né, para se candidatar àquela vaga. Tente se informar sobre os professores, a área, né, que você se inscreveu, o curso, né, que você se inscreveu. Alguns alunos que já também fizeram essa seleção, converse com eles, se informe sobre as provas, né, como é que foram as provas anteriores. Isso tudo é muito importante para a gente já ir se enturmando, vamos dizer assim, já se orientando dentro da instituição. Se você vai se candidatar, claro, a uma vaga de emprego numa empresa, a mesma coisa. Vai se atualizando sobre como é que a empresa, a missão da empresa, né, como é que é o funcionamento, para você já ir também se atualizando. Outro ponto muito importante, como eu disse antes, é conversar com alunos que já prestaram esse processo seletivo. Eles vão também te dar dicas muito importantes, eles vão te orientar como é que as provas são, se são difíceis, o estilo das provas, né? Eu não sei como é que é aí onde vocês vão fazer, mas me baseando, né, na que eu fiz, a minha prova ela foi através de 2 resumos. Eu tinha que escolher um resumo, né, e fazer um texto conforme o meu ponto de vista. Então, eu fui treinando, estudando todas as áreas dentro da psicologia que eu acreditava que fossem cair. Me informei também com algumas amigas que também tinham feito aquela seleção e passaram. Então, tudo isso é muito importante para a gente ir se acalmando. O terceiro ponto é cuidar do seu sono, alimentação e humor. Esses 3 fatores são essenciais e eu sempre pergunto para os meus pacientes na primeira sessão como que está o sono, a alimentação e o humor deles nas últimas 3 semanas. Por quê? Porque a gente tem que ter o nosso sono regulado. Né? A pessoa que não tem um sono reguladinho, dormir no máximo 7, 8 horas, essa pessoa vai ter muita ansiedade. O corpo vai estar sempre desmotivado, cansado, a gente vai ficar sempre com um estresse, o nosso humor vai ser afetado. Então, a pessoa vai ter muitas oscilações no seu humor, bem como se a gente tem um sono desregulado, a gente vai desregular nossa alimentação. O café da manhã vai passar a virar um almoço, o almoço vai virar uma janta e assim por diante. Corpo desregulado desregula toda a nossa saúde mental. Então, cuidem esses 3 fatores. Pode passar, Suzana. É muito importante também não só cuidar do nosso corpo, mas também da nossa saúde mental e física. Exercícios físicos, cuidar também como é que anda o nosso psicológico, nossos pensamentos, como é que está o nosso autoconhecimento, a percepção que nós temos de si, né? Como é que a gente reage frente às situações, porque controlar uma ansiedade, a gente precisa também saber como é que a gente funciona, né? Como é que a gente reage frente a ela. Se a gente é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais estressada, que catastrofiza as coisas. Então, também isso é bem importante. Que daí entra no fator número 5, ali da dica 5, que é o autoconhecimento, né? Como é que vocês estudam? O autoconhecimento não é somente vocês conhecerem as suas características, né? Defeitos, mas também como que vocês funcionam em relação aos estudos. Como é que vocês aprendem? Qual é a melhor técnica que vocês podem utilizar? Né? Qual é o melhor turno de estudo? Se você se concentra mais de manhã, mais de tarde, mais de noite, né? Então, observe em si mesmo. Tentem se conhecer um pouquinho mais, que isso também vai te ajudar no seu processo seletivo. Número 6 é desfocar quando a ansiedade aparecer.
que daí é a técnica que eu vou trazer mais adiante. Mas não potencialize a ansiedade. Tem pessoas, né, que eu acompanho que, por exemplo, começou a sentir alguns sinais de ansiedade e já entram em desespero. E tem outras que começou os sinais e já desfocam. Começam a fazer as técnicas, começam a observar tudo ao seu redor e começam a se conectar novamente, né, reconectar a sua realidade. Porque a ansiedade muitas vezes nos leva para a fantasia, para aquelas paranoias, né, os pensamentos distorcidos e disfuncionais. Pode passar. O fator número 7 é planejar a sua rotina. Isso daí é o ponto-chave de tudo. Você precisa se organizar, ter disciplina, tá? Isso é muito importante mesmo se você quer ter êxito na sua prova. Primeiro, monte um cronograma de estudos, estabeleça horários, né? Tente observar lá no edital os conteúdos que podem cair, as bibliografias indicadas, tudo isso é muito importante, mas também cuide. Não vai querer estudar tudo ao mesmo tempo, né? Não vai pegar num dia e estudar lá 5 conteúdos e esquecer do mundo. Isso não vai adiantar, porque tu não vai conseguir nem prestar atenção depois de certo período lá no que tu tá vendo. Então, é bem importante que tu consiga, tá, estabelecer, por exemplo, hoje eu vou estudar 2 matérias, amanhã eu vou estudar 3, e assim, tu vai indo. Fazer exercícios também, tá? Treinando também para sua entrevista, organizar o projeto, não sei se vocês também têm um projeto para fazer, acredito que sim, tá? Então, é muito importante organizar essa rotina, sempre intercalando o estudo com algo para si mesmo, tá? Por quê? Porque o seu corpo precisa observar que você também está dando atenção para ele, tá? Então, come alguma fruta, sua bebida favorita, um suco, qualquer coisa que você goste no meio desse estudo aí, desse planejamento, tá? Outra coisa importante que eu botei ali também é os prazos, né? Cuide os prazos, até quando você tem que entregar enfim, o seu projeto, até quando em que período que é a entrevista, o horário que começa, tudo isso é muito importante. Faça um cronogramazinho, pega um caderno, anote tudo, até para você ir se condicionando e se preparando para quando chegar a data, né, final. Viva o momento presente é a minha dica número 8. Tá? Já estou quase finalizando as dicas ali, mas viva o momento presente é o quê? Ansiedade é o pezinho no futuro. A gente sempre diz isso. E a depressão é o pezinho no passado. Todo mundo fala isso, os psicólogos, né? A gente fala brincando isso, mas é verdade. A ansiedade vai fazer com que a gente fique sempre com a nossa visão lá no futuro. E se eu não passar? E se eu não for selecionado? E se eu esquecer tudo na hora da prova? Se você ficar focado no seu futuro e somente nesses pensamentos negativos, o presente vai passar e daí sim você não vai conseguir dar o seu melhor. Então pense no que você pode fazer agora, com o que você tem hoje, com o que você sabe hoje, o que você pode aprender agora. Tá? Então viva o seu presente e daí sim você vai conseguir dar o seu melhor e também focar ainda melhor. Número 9 é não potencialize o problema, né? No caso, procure pensar nos benefícios, o que te faz feliz, qual é o benefício que você vai ter quando passar nesse processo, né? Quais são os teus sonhos? Valide os teus sonhos. O que é validar o seu sonho? Acreditar em você, acredite no seu potencial, você chegou até aqui, por que você vai desistir agora, né? Se entregar, vamos dizer assim, aos pensamentos negativos e à ansiedade. Tente, como eu disse lá no início, use a ansiedade ao teu favor. Tá? Ou seja, amigo dela, amiga dela. Faz ela potencializar ainda mais para frente. Tá? E a minha última dica, que é a número 10. Tá? É destaque possíveis pontos que possam lhe causar ansiedade na hora da prova ou da entrevista. Se você acha que é uma pessoa extremamente ansiosa e fora do limite, vamos dizer assim, está com muito medo, mas muito medo, chega a sonhar com esse processo seletivo e ficar nervoso ou nervosa, o que você pode fazer? Faz uma listinha de tudo que você acha que possa te causar ansiedade. Se você acha que é o branco, né, que vai esquecer as coisas que estudou, se você acha que pode ficar com tontura na hora da prova, tente sempre pensar nesses pontos e encontrar soluções, tá? Se você acha que pode ficar tonto, leve alguma coisinha para você comer na hora da prova, na hora da entrevista, tomar uma água, né? Vai com uma roupa mais relaxante, um calçado que
você consiga ficar mais relaxado. Se você acha que pode ser o esquecimento, eu vou passar uma técnica ideal para você focar nos pensamentos, tá? Então, sempre encontre soluções, mas antes se estabeleça para si mesmo, tá? O que pode me causar ansiedade? O que realmente me causa medo? E tente enfrentar esses medos, tá bem? Pode passar, Suzana. Então, aqui mais uma frase para vocês, tá? A ansiedade passa, não permita que ela te defina, tá? O que é não permitir que ela te defina? Você não é uma ansiedade, tá? Você não é um pensamento negativo, você não é esse medo. Você tem isso, mas você não é isso. Você é muito mais. Você tem potencial, você é uma pessoa que está se dedicando, que tem sonhos. É um ser humano que sim, que erra muitas vezes, mas também acerta. Então, não deixe que a ansiedade te defina. Como eu disse antes, acolha ela e conviva com ela. Leve ela a seu favor, tá? Pode passar. E agora vamos para o ponto que é a entrevista. A entrevista é um ponto muito importante também, porque eu atendo muitas pessoas que têm um medo, assim, ó, pavoroso de ser entrevistado. Tem medo de gaguejar, tem medo de não saber o que falar, de falar demais. Então, eu trouxe aqui alguns pontos essenciais, tá? Que eu espero que possa contribuir positivamente para vocês. Primeiro, todo recrutador sabe que um processo seletivo gera nervosismo, gera preocupação no candidato. Então, ele vai entender isso, né? Ele também é um ser humano, já passou por isso muitas vezes, então ele vai entender sim, vai relevar talvez esse um pouquinho desse nervosismo que você tenha, tá? Então, tente colocar isso na sua mente, na sua cabeça, que aquela pessoa que está te entrevistando, ela entende que sim, que tu tá nervoso, né? Que tu, em outros momentos, tu vai estar mais calmo. Outra questão é mantenha pensamentos positivos, não alimentando o seu medo e nem os potencializando, que é fugir da fantasia. Na hora pode ser que apareça, meu Deus, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar nervosa, meu Deus, essa pessoa tá achando que eu não sei nem falar direito, como é que vai me selecionar? Tudo isso vai aparecer. Então, fuja disso, se conecte com a tua realidade, no agora, no presente, o que tu tá fazendo ali na frente daquela pessoa. Foque no seu objetivo, na sua meta. Traga, né, traga aquela criança interior que está aí dentro para a realidade, tá? E deixa o medo para depois. Depois que passar a entrevista, daí tu te permite viver tudo isso. Mas na hora da entrevista, tente o máximo que você conseguir pensar nas coisas positivas e nos benefícios. Outra questão ali é mostrar e acreditar no seu valor como profissional, como um mestrando, como um doutorando, enfim, depende da vaga que você vai se candidatar, do processo que você está fazendo, né? Mas acredite no seu potencial. Acredite, como eu disse lá antes, a palavra potencial aqui, ó, é a que mais vai aparecer na minha fala. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem o quanto elas são boas. Elas se menosprezam, elas se diminuem, né? E às vezes a gente enxerga uma pessoa assim, ó, com muito talento, podendo assim alcançar o que ela deseja, mas na mente dela ela não é capaz de nada. Ela já está até desistindo. Por quê? Porque talvez lá na infância ela não foi motivada, ela não foi reconhecida. E hoje ela carrega esse fardo como se ela fosse aquilo, né? Então, o meu objetivo aqui também nessa palestra é fazer com que vocês acreditem, né, em si mesmo. Então, acredite no seu valor como profissional. Toda aquela graduação lá que vocês passaram, todas as dificuldades, o aprendizado, né, o caráter, a ética de vocês, pensem em tudo isso, tá? Não esqueçam disso na hora que vocês estiverem fazendo o processo seletivo. Pode passar. Essa outra dica, ela estava lá no início da minha fala, que é vocês, com antecedência, pesquisarem sobre a instituição, né? Até para falar também por que vocês querem estar ali, qual é o motivo de vocês terem feito esse processo, né? Por que vocês querem tanto aquela vaga. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento, né? Pesquisem direitinho para ver se realmente é isso que vocês desejam. Treinar o que vocês também querem falar. Eu falo por mim, quando eu me candidatei lá na minha vaga de mestrado, na entrevista, eu estava treinando antes com os meus familiares. Eu treinava o que eu queria falar e na frente do espelho também. Funcionou bastante, porque na hora eu não fiquei tão nervosa, fiquei calma, porque eu sabia o motivo que eu estava ali, eu sabia, né, todo o percurso que eu havia percorrido. Então, eu acho que isso também é bem importante. Treinem o que vocês querem falar, o que é da essência de vocês.
Chegue no horário previsto, nada de atrasos. Tá? Claro que às vezes a gente não tem como, pode ser que atrase o ônibus no carro, alguma coisa assim. Mas evitem muitos atrasos, nem que vocês tenham que sair 1, 2 horas antes de casa. Mas não é legal chegar atrasado numa entrevista. E o ponto-chave de todos também, que é ser transparente, sincero e objetivo. Tá? Quanto mais sinceros vocês forem, quanto mais vocês falarem a verdade, o que vocês realmente sentem, né, do que está no coração de vocês, sejam pessoas sinceras, mas também objetivas, claras. Não se justifiquem demais, não abrem muito a vida de vocês, tá? Falem o necessário, mas com muita lealdade, com muita sinceridade, porque as pessoas, elas sabem quando a gente está falando a verdade, sabem quando aquele aluno, aquele candidato quer realmente aquilo. Então, sejam verdadeiros. Pode passar. Então, eu trouxe aqui algumas técnicas para vocês, tá? A gente está aproximando do fim. Essa técnica aqui eu gosto bastante, tá? Que se a gente for traduzir aquela palavra ali, ela é aterramento em português, ou seja, é a gente pisar na terra mesmo, a gente se conectar, né, com a terra. Por que esse nome? Porque é fazer a pessoa entrar ali para a realidade, ela se conectar ali com as energias, com ela mesma. Então, essa técnica é muito boa quando a gente está com crises de ansiedade, tá? Ou com muito pânico frente a uma situação. Pegue 5 coisas que vocês podem ver, 3 que vocês possam ouvir, quer dizer, a quantidade que vocês quiserem, na verdade, né? 4 que vocês possam tocar, uma coisa que você possa sentir o gosto e 2 que vocês possam cheirar. Por quê? Então, todos os nossos sentidos ali. Esse é o motivo para a gente se conectar com o nosso corpo e desfocar a ansiedade. A partir do momento que a gente volta o olhar para si mesmo, o nosso corpo percebe, ó, tô ganhando a atenção dela, tô ganhando a atenção dele. Eu não preciso ficar tão ansioso, tão ansiosa. Eu já posso me acalmar. Então, a partir do momento que tu desfoca do externo, dos outros, do medo, você se conecta com si, o corpo se acalma, o corpo fica mais tranquilo, tá? Pode passar. Essa daqui tu pode fazer a hora que quiser, que é a respiração diafragmática. Não necessariamente você precisa deitar, mas pode sentar numa cadeira, ficar relaxado, né? Daí tem todos os passos ali direitinho. Eu posso pedir para a professora Suzana encaminhar para vocês esses slides, tá? Mas essa técnica ela é muito boa para fazer assim, ó, antes da prova várias vezes, antes da entrevista, em casa, antes de estudar. Todos os momentos que vocês estiverem com ofegantes, muito cansados, muito preocupados, respirem fundo, né? Sintam direitinho a respiração. Tentem contar até 10. É bem isso, é vocês conseguirem controlar essa ansiedade, né? Controlar o seu corpo. Pode passar. Essa daqui, na verdade, não é bem uma técnica, mas são algumas perguntinhas que vocês podem fazer, né? Tanto em relação à ansiedade, como qualquer outra emoção que possa aparecer, seja estresse, a emoção ou sentimento, né? Estresse, raiva, medo, nojo, enfim, tristeza, qualquer coisa. É vocês perguntarem quando que isso acontece, ou quando que isso aconteceu. Por exemplo, a minha ansiedade aconteceu quando eu estava indo fazer a prova. Como que reagiu o meu corpo? Fisicamente de tal jeito, psicologicamente de tal jeito. Então, vocês irem pontuando os sinais que eu falei anteriormente. Que emoções eu sinto? Daí entra ali, por exemplo, se é ansiedade, emoções seriam, eu senti tristeza, eu senti medo, raiva e assim por diante. O que eu pensei? Eu pensei que eu não ia me dar bem na prova. Eu pensei que eu ia esquecer tudo, tá? Então, é anotar os pensamentos, tanto negativos quanto os positivos também. Depois, a intensidade que foi esse sentimento, essa ansiedade. O que tu fez para parar isso, tá? Que benefícios tu teve ao conseguir lidar com essa ansiedade? Eu consegui lidar bem, me acalmei, né? Fiz bem minha prova e fui para casa tranquilo. Então, esse foi o benefício. O que essa ansiedade te impediu na hora que ela apareceu? Ela estava me impedindo de fazer uma prova tranquilo, impedindo eu de ficar em paz, né? De conseguir focar nas coisas. E por fim, tu perguntar para si mesmo: tenho pensamentos alternativos? Ou seja, como alternar esse pensamento? Ao invés de pensar que tu vai mal na prova, tu pode pensar: essa ansiedade vai passar, eu vou conseguir bem, eu estudei, eu me preparei, tá? Então é sempre alternar o pensamento. Pode passar. Esse é o RPD.
Eu gosto muito dessa técnica da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental. Essa técnica ela serve para tudo na vida, principalmente, né, com situações difíceis. Ali tem vários exemplos, né? Não vou ler todos para vocês. Mas o que acontece? Só um pouquinho que eu acho que minha bateria vai acabar aqui. Não está carregando. Tá. O que acontece no RPD? Você tem que pensar numa situação difícil, tá? Depois que você pensar numa situação difícil, você vai pensar você vai ver qual é o primeiro pensamento que veio em relação a isso. Oi, pessoal. A Vanessa me avisou aqui que ela caiu lá na internet, mas que ela já vai voltar, tá? Então, enquanto ela está se conectando aqui, aproveitem e já vão pensando aí a maneira que vocês vão tornar essa ansiedade menor, né, no dia que vocês vão fazer. Eu vi que teve colegas que até colocou aí no chat que a semana que vem vai ter entrevista. Então é muito importante. Ainda bem que vai dar tempo de termos a nossa aula de entrevista, onde eu vou trabalhar vocês com algumas questões, né? E quem está no grupo do Telegram vai receber no dia da aula de entrevista uma série de perguntas que a banca pode pedir para vocês. Então, é bom porque vocês já vão treinando antes, né? Para quando chegar o momento aí dessa entrevista, vocês estarem calmos. Pessoal, assim, ó, tem que lembrar que os programas de pós-graduações, na sua grande maioria, principalmente os mais jovens, não tem tantas vagas, né? As vagas são poucas, porque tem poucos professores. Aí existe, assim, uma cota da quantidade de orientandos que cada professor deve ter no máximo 8 orientandos, tá? Então, vocês lembrem que um doutorado geralmente leva 4 anos, então aí em 4 anos ele está entrando aí, se ele disponibilizar uma vaga por ano, ele vai ter em 4 anos, ele já está com 4 orientandos, mais os do mestrado, que é de 2 em 2 anos. Então, chegar a 8 vagas cada professor é muito rápido. Então, isso vai fazer com que não tenha muitas vagas, e por isso vocês acabam ficando preocupados e ansiosos porque não tem o número de vagas suficiente para que todos consigam. Mas é um treinamento que vocês vão ter. Se é a primeira vez, não fique triste se não conseguir. No próximo ano você tenta de novo e quem sabe você consiga, vai estar mais calmo. Bom, então, Vanessa, pode continuar aí, que eu entrei para conversar um pouquinho com eles. Desculpa, pessoal, meu computador me abandonou, não estava carregando. Entrei pelo celular agora. Só continuando aqui, que já está no final, o RPD, o objetivo dele, o que é RPD? Registros de pensamentos disfuncionais. O que seria, então, pensamentos disfuncionais? São os pensamentos baseados nas nossas crenças limitantes, pensamentos que nos sabotam, que a gente catastrofiza, que nos fazem enxergar a realidade distorcida, tá? Então, o objetivo do RPD é que tu consiga controlar os teus pensamentos, alternando ele, no caso, pensamento negativo, alternar para algo positivo, para assim você conseguir, então, controlar suas emoções e os seus comportamentos. Vou dar um exemplo. A situação difícil seria preocupação com a prova.
Pensamento automático de alguma pessoa. Vou inventar um pensamento. Estou muito nervosa, eu não vou bem, estou com medo, não sei se vou me sair bem conforme o que estudei, enfim, só pensamentos negativos. Consequentemente, a emoção dela vai ser tristeza, ela vai ficar muito ansiosa, vai ficar, enfim, muito preocupada. E o comportamento dela vai ser se auto-sabotar na prova. Vai dar o branco, ela vai ficar totalmente disfuncional na hora da prova, enxergando tudo de uma forma negativa, totalmente catastrófica, tá? Se ela usar o RPD na hora da prova, ela pode pensar assim, em vez de pensar que ela vai mal, ela vai pensar, eu estudei, eu me preparei, né? Eu percorri todo esse percurso e eu estou preparada, né? Eu estou calma. Enfim, ela vai conseguindo alternar o pensamento para algo positivo. Consequentemente, a emoção dela de triste vai ficar mais tranquila, mais calma, né? Vai ficar feliz, vai conseguir, como comportamento, se dedicar à prova, vai conseguir ali focar, escrever com calma, respirar fundo, tá? E no final tudo vai dar certo, tá bem? Então, RPD, tu pode controlar os teus pensamentos e as tuas emoções. Pode passar, Suzana. Tá, eu não tô conseguindo enxergar muito bem aqui pelo celular, tá? Agora acho que eu consigo. Tá, então o objetivo dessa frase é o quê? Eu quero que vocês levem para a vida essa frase, se for possível. Vocês não podem controlar tudo ao teu redor, muito menos as pessoas ao teu redor e as situações, tá? Você só pode controlar os seus pensamentos e os seus comportamentos. A ansiedade, ela faz com que a gente queira abraçar o mundo, faz com que a gente queira resolver tudo, né? Estudar tudo de uma vez por todas, se auto-sacrificar pelas pessoas, a gente não consegue nem dizer não, muitas vezes, né? Com medo que os outros vão se decepcionar com a gente, enfim. A gente não consegue ter controle de tudo. A gente só vai conseguir se controlar, tá? Então, na hora da prova, pense nisso, na vida de vocês, pense nisso. Vocês só conseguem controlar vocês mesmos, tá bem? Eu desejo uma ótima prova para vocês, uma ótima seleção, né? Eu fico disponível, quem quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar antes desse processo seletivo, tá? E eu desejo o melhor para todos vocês. Muito obrigada. Pode passar. Ali eu coloquei o meu cartão, quem quiser meu contato está ali. Tá? E muito obrigada, Suzana. Mas eu que agradeço você, Vanessa. Foi só um pouquinho que não saiu aqui, só um pouquinho. Aqui, aí, Vanessa. Eu que agradeço aí você, a tua participação conosco, Vanessa. Eu acho que a tua contribuição aqui vai ser muito boa para eles. Eu acho que passar por um processo seletivo é algo que faz com que a gente tenha mesmo algumas emoções que nós não levamos no dia a dia. Então, eu acho que essas dicas que você trouxe para todos aí, eu acho que vai fazer com que eles tentem fazer da respiração, tentem entender os seus pensamentos para que tenham uma boa prova. Então, eu só tenho aqui te agradecer pela tua presença aqui no nosso encontro. E vamos ver se alguns alunos têm algumas perguntas aí para que você possa responder. E com certeza a tua fala vai dar muita segurança para eles. Que bom, fico feliz. Estou dando uma olhada aqui. Eu vi que a Rainha já estava falando, né, que... Deixa eu só botar de uma forma diferente aqui, que a entrevista dela vai ser na próxima semana, olha só. Deixa eu ver se eu consigo ler junto aqui. Minha entrevista será próxima semana, ela botou. Deixa eu ver aqui. A Giselda colocou excelente live. Se vocês gostaram, coloquem aí, pessoal. Maravilha, a Railma gostou. Aulas muito oportunas, minha entrevista está quase chegando, Ana Cláudia. Parabéns, excelentes colocações. A Giselda, parabéns, Vanessa. Vamos ver.
Rafael, gostei muito das dicas. Helenice colocou boa tarde, não pude acessar no início, mas vou assistir a gravação, desculpe, em trânsito. Ok. Sueli, muito bom. Parabéns, Vanessa. Obrigada. Lumirca, parabéns. Marta, muito boa essas explicações para a vida, obrigada e parabéns. E a Amanda, parabéns, Vanessa, excelente tema. Então, não tivemos aí perguntas para você, mas eu vou pedir aí para todos que estão nos assistindo que tirem um print nosso aqui, coloque lá no Instagram e nos marque, porque eu comentei para eles que eu tenho um probleminha aqui com esse computador, eu não consigo fazer o print do computador. Então, tirem para mim, coloquem no Instagram, pessoal, tá? Que vai ser muito bom a gente relembrar aqui dos momentos que nós tivemos juntos. Vou tirar com o meu celular. Então, Vanessa, muito obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Só a Sandra colocou ainda. Parabéns, Vanessa. Obrigada pela palestra. Obrigada. É uma coisa que eu não falei, que também me ajudou bastante, é que no dia, toda vez que eu faço uma seleção, ou qualquer coisa que possa me causar ansiedade, e psicólogos também têm ansiedade, né? Meus pacientes me perguntam se eu tenho também, tenho. Então, eu sempre penso na frase, no final tudo vai dar certo. Toda vez que eu tenho alguma coisa que vai me gerar uma ansiedade, eu repito várias vezes ao dia. Daí chega na hora, eu tô calma. Né? Eu tenho pacientes que fazem também isso e funcionam. Então, ó, levem essa frase também com vocês, hein, que funciona. Isso, é muito boa. Isso é bom. Eu, na realidade, quando os meus orientandos, tanto de mestrado e doutorado, vão defender, geralmente eles ficam muito ansiosos, porque a banca tem muitas arguições, né, e às vezes o conceitual, que faz com que eles também tenham muitas emoções, né? Então, eu sempre digo para eles, tomem um chazinho de melissa. Melissa pode até pegar em gotas, que a gente encontra em casas homeopáticas, né? Uma gotinha, olha, te dá uma tranquilidade e dá certo. Elas fazem, elas tomam. Eu gosto do chá mesmo, eu compro o chazinho e tomo. E facilita para que você também não fique tão ansioso. Então, tem uma pergunta aqui para você. Ó. Agora apareceu uma pergunta. Antes da pergunta, a Ana Cláudia está pedindo aí para nós fazer um X para o print. Vamos lá? Então, sorrindo. Aí. E a Sandra perguntou, Vanessa, na hora da entrevista, pode dar um branco? O que fazer na hora? Como eu disse ali nos slides, né? Tu pode fazer essa técnica do RPD, que é tentar alternar os teus pensamentos. Por quê? O que é o branco? O branco é quando tu potencializa o medo. Né? A pessoa fica tão cega com aquela ansiedade que ela distorce toda a realidade. Ela fica alimentando, quando eu digo alimentar, é potencializar o medo, tá? Então, a pessoa começa a alimentar os pensamentos negativos, os sintomas do corpo, quando vê o coração acelera, né? Então, tudo isso a gente tem que... Oi? Não, obrigada, então, Vanessa. Oi, Vanessa. Tem algo na frente da tua câmera, tem algo aí na frente. Bom, mas então, nós estamos encerrando. Obrigada a todos que vieram aí na aula, que conseguiram assistir a Vanessa. Eu queria, então, avisar que ela deixou os slides, eu vou passar para o PDF e vou disponibilizar no grupo do Telegram. Então, todos que estão no grupo do Telegram vão receber o material. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E amanhã, 17 horas, que a nossa aula amanhã é sobre a prova de conhecimentos e de idioma. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigada.